Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é o projeto de Deus para a nossa vida? Que nós vivamos no centro da vontade dEle. O projeto de Deus para mim, o projeto de Deus para você, o desejo de Deus em relação à minha vida, em relação à sua vida, é que nós possamos viver no centro da sua vontade. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para que eu e você possamos estar, ou para que eu e você estejamos. Eu já falei aqui na igreja que no mundo não existe somente a vontade de Deus. No mundo não é só a vontade de Deus que age. No mundo não é só a vontade de Deus que opera. Aliás, no mundo, segundo a Bíblia, o Evangelho de João, no capítulo 1 e no verso 13, João diz que existem 3 vontades que operam no mundo. A primeira vontade que opera no mundo é a vontade da carne. A segunda vontade que opera no mundo é a vontade do homem. E a terceira vontade que opera no mundo é a vontade de Deus. Lá nesse versículo de João 1,13, João diz assim, no verso 12 ele diz assim: veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí no verso 13 ele diz: os quais não nasceram da água, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ele está dizendo que nós não nascemos da vontade da carne, como filhos de Deus. Não nascemos da vontade do homem, mas nascemos da vontade de Deus. Então João está dizendo que aqui nesse mundo, nesse sistema mundano, operado, guiado, dominado pelo diabo, a terra é de Deus, mas o sistema é do inimigo. Por isso que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Existem 3 vontades que operam. A primeira vontade que João fala lá é a vontade da carne. A vontade da carne, conforme Paulo escreve aos Gálatas e aos Romanos, é uma vontade mais baixa do que a vontade humana. A vontade da carne é a vontade da nossa natureza caída pelo pecado. A vontade da carne é a vontade da nossa natureza que foi ferida pelo pecado. A vontade da carne é representada pelos nossos desejos carnais, as nossas paixões carnais. E a vontade da carne, ela tem algumas características. A vontade da carne, ela tem algumas nuances. Primeiro, a vontade da carne é uma vontade instintiva. A vontade da carne é uma vontade que não raciocina. A vontade da carne é uma vontade que não pondera. E porque a vontade da carne não raciocina e nem pondera, a vontade da carne é uma vontade sem sabedoria, a vontade da carne é uma vontade sem controle e a vontade da carne é uma vontade sem disciplina. Então a vontade da carne é uma vontade instintiva. Por exemplo, fumar, beber,
jogar. São vontades carnais. São vontades da carne. E porque são vontades da carne, são vontades que não ponderam, são vontades que não raciocinam. Por exemplo, ninguém que fuma diz assim: eu vou fumar porque eu quero ter um câncer no meu pulmão. Ninguém que bebe diz assim: eu vou beber porque eu quero ter uma cirrose hepática. Ninguém que joga diz assim: eu vou jogar porque eu quero perder todo o meu dinheiro. Eu vou jogar porque eu estou atribulado com esse dinheiro no bolso. Então, se as pessoas ponderassem, se as pessoas raciocinassem, elas não beberiam, elas não fumariam e elas não jogariam. Mas por que elas fazem essas coisas? Porque essas coisas estão no campo da vontade da carne. E toda vontade da carne é uma vontade que não raciocina. Toda vontade da carne é uma vontade que não pondera. E por causa disso, é sem controle, é sem disciplina e é sem sabedoria. É por isso que, por toda vontade da carne, toda pessoa que comete a vontade da carne, ela precisa se arrepender. Porque a vontade da carne satisfeita, a vontade da carne feita, com certeza, e por mais duro que isso pareça, e eu não quero ser duro, eu só quero ser realista e verdadeiro com você hoje. Por mais duro que isso pareça, a vontade da carne cumprida, a vontade da carne realizada, ela vai levar essa pessoa para o inferno. Ela precisa se arrepender da vontade da carne, porque se ela não se arrepender, a vontade da carne vai levá-la ao inferno. Porque o inferno não é um lugar para quem errou. O inferno é um lugar para quem não se arrependeu. Segunda característica da vontade da carne. A vontade da carne é uma vontade que escraviza. Romanos capítulo 6, Paulo, ele usa uma expressão. Olha a expressão que ele usa. Ele diz assim: vocês já foram libertos dos desejos da carne. Ele fala assim: vocês já foram libertos da vontade da carne. Se ele está usando a expressão libertos, liberdade, livres, a ideia que ele quer passar é que a vontade da carne escraviza. É que a vontade da carne é uma opressão, é uma escravidão. Se ele está dizendo, vocês foram libertos da vontade da carne, a ideia que ele está querendo transmitir é que a vontade da carne oprime, a vontade da carne escraviza. E é verdade, porque uma das nuances da vontade da carne é que a vontade da carne vai trazer escravidão. É por isso que em João 8,34, Jesus disse assim: aquele que comete pecado é escravo do pecado. E é por isso que Pedro, lá na segunda carta, no capítulo 2, verso 19, Pedro diz assim: do que alguém é vencido, do tal se torna escravo. Porque a vontade da carne vai escravizar. Uma pessoa vencida pela droga, escrava da droga. Uma pessoa vencida pela pornografia, escravo da pornografia. Uma pessoa vencida pelo álcool, escrava do álcool. Porque é isso que a Bíblia diz. Então, quem vive na vontade da carne, essa pessoa está vivendo em verdadeiras prisões. Ela está vivendo em verdadeiros cativeiros. Porque a vontade da carne escraviza. Eu me lembro que há uns 15 dias atrás, eu recebi um rapaz no meu gabinete pastoral, no meu escritório pastoral. E aquele moço chorava. E ele olhou para mim e disse: pastor, me ajuda. Pastor, me socorra.
pastor, eu preciso de ajuda, eu estou pedindo socorro, ele falou. Ele disse assim, porque ele tinha um vício. Conversando comigo, ele falou sobre isso, e ele falou assim, eu quero sair, mas não consigo. Eu quero sair, mas não tenho forças. Porque a vontade da carne, ela coloca as pessoas em prisões. Elas querem sair, mas elas não conseguem, porque elas estão em cativeiro. Elas estão reféns dessa vontade. Terceira verdade sobre a vontade da carne. A vontade da carne, ela é enganosa. Por isso que Provérbios 14:12, a Bíblia diz assim, há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas o fim deles é morte. Porque é enganoso. Satanás, como um bom pescador, ele coloca a isca no anzol de acordo com o apetite do peixe. E já que o diabo não pode tornar o inferno um lugar atraente, o diabo torna atraente o caminho que leva para o inferno. A vontade da carne é uma vontade enganosa. É por isso que o diabo usou uma serpente no Éden. O diabo poderia usar qualquer outro animal no Éden, mas por que ele usou uma serpente? Porque a serpente que nós conhecemos hoje, esse animal asqueroso, nojento, que causa arrepio na gente ao olhar, essa não é a mesma serpente do Éden. Estudiosos dizem que a serpente do Éden, ela tinha asas. A serpente do Éden voava. E por isso que uma das maldições de Deus, ou a maldição de Deus para a serpente, foi que ela passasse a rastejar e comesse do pó. Porque estudiosos dizem que a serpente tinha asas, ela voava. E quando o sol resplandecia nas cores do seu corpo, era um espetáculo bonito como o arco-íris. Estudiosos dizem que a serpente era o animal mais lindo da criação. Lá no Éden haviam 3 vozes. Aliás, 2 vozes. Eva escutava 2 vozes. A voz do seu pai Deus e a voz do seu marido Adão. Quando Eva está andando pelo jardim, ela escuta alguém chamando, ei, Eva. Eva parou e ponderou consigo. Aqui no jardim só tem 2 vozes, a voz do meu marido Adão e a voz do meu pai Deus. Se essa voz que eu estou ouvindo não é a voz do meu pai Deus, e não é a voz do meu marido Adão, só pode ser a voz daquele inimigo que Deus disse que queria destruir a gente. E Eva pensou, eu vou me virar e eu vou dar uma lição de moral tão grande nesse inimigo, que ele nunca mais vai ter coragem de me tentar. Ele nunca mais vai ter coragem de falar comigo. E quando Eva se vira, pensando que vai encontrar o inimigo, Eva encontra o animal mais bonito da criação. As armas caem. A defesa cai. Porque o diabo é assim. O diabo nunca mostra a cara. O diabo nunca mostra realmente quem ele é. O diabo nunca vai chegar para você e dizer, ei, eu sou o diabo e eu vim aqui para tentar você. Ei, eu sou o diabo e eu vim aqui para destruir a sua vida. Não, esse não é o modus operandi dele. O diabo vai aparecer numa festa bonita. O diabo vai aparecer num homem bonito, numa mulher bonita. O diabo vai aparecer no estilo de vida bonito e atraente, porque o diabo é assim. O
diabo nunca mostra a cara. O diabo nunca diz realmente quem ele é. O diabo mostra a sensação maravilhosa da droga. Mas o diabo não mostra a frustração, a depressão, a vontade de morrer que vem depois que o efeito acaba. Porque a vontade da carne é uma vontade enganosa. Agora, Paulo, em Romanos capítulo 6, verso 14, Paulo diz assim: vocês foram libertos do domínio do pecado. Em Gálatas 5:24 ele diz: todos os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. E Romanos capítulo 5, verso 20, Paulo diz: onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu quero te dizer essa noite, para você enfrenta, tem uma graça especial de Deus para você vencer. Se você não tem luta, meu irmão, você não tem milagre para contar. Escuta o que eu estou te falando essa noite como seu pastor. Quanto maior for a sua luta, maior é o milagre que você vai contar depois, em nome de Jesus. Olha aí para quem está do seu lado e fala: se a luta está grande, fala aí. Fala: é bênção sem medida que vem aí. Fala de novo: se a luta está grande, é bênção sem medida que vem aí. Levanta a sua mão que eu quero profetizar para você. Eu quero declarar essa noite, em nome de Jesus, que o território em que você está será pequeno para o tamanho da bênção que Deus vai trazer para a sua vida. A bênção de Deus na sua vida vai extrapolar você. E gente que está perto de você, seus filhos, sua família, seus amigos, vão ser abençoados pela bênção de Deus que está na sua vida. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Segundo tipo de vontade que a Bíblia diz é a vontade do homem. A vontade do homem. Primeiro, a vontade do homem é uma vontade natural. Ela não é nem carnal e ela não é nem espiritual. Ela é uma vontade natural. A vontade de Deus nasce no coração de Deus. A vontade do homem nasce no coração do homem. Ah, eu vou comprar uma casa. Isso é uma vontade carnal? Não. É espiritual? Não. É uma vontade o quê? Natural, humana, é a vontade do homem. Ah, eu vou me casar. Vou casar com aquela moça. Mas você decidiu casar aí com a sua esposa. Você não vai admitir que todas as pessoas do mundo queriam casar com ela. Isso aí foi uma vontade que nasceu no seu coração. Foi uma vontade natural que nasceu no seu coração de se casar com a sua esposa, de se casar com esse homem aí que hoje é seu marido. Isso é a vontade humana, é uma vontade natural que nasce no coração do homem. Crônicas capítulo 11, a Bíblia diz que Davi desejou beber da água de Belém. Davi diz: quem me dera beber da água da fonte de Belém. E aí a Bíblia diz que os valentes dele foram lá, trouxeram a água e deram na mão de Davi. Foi uma vontade que nasceu no coração dele, é uma vontade humana, é uma vontade natural. A vontade humana é uma vontade natural. Segundo, a vontade humana, ela está condicionada. A vontade humana é uma vontade condicionada. Condicionada ao quê, pastor? Há muitas coisas, mas eu não vou dizer todas. Primeiro, é uma vontade condicionada ao tempo. A vontade humana é uma vontade condicionada ao tempo. Você pode ter uma vontade hoje e amanhã não ter essa vontade mais. Você pode ter uma vontade agora e daqui a 15 dias você não tem mais essa vontade. Porque a vontade humana, ela é condicionada ao tempo. Por exemplo, irmão, chega culto da virada. Culto da virada. Aí
pessoal começa a bombardear o céu. Eu, esse ano, vou fazer isso, esse eu vou ser assim, papá. Uma semana depois, já não tem aquela vontade mais. Porque a vontade humana está condicionada ao tempo. Por exemplo, você passa uma crise financeira. Quando você está passando uma crise financeira, aí nasce uma vontade. Eu vou economizar, eu tenho que economizar. Ou então você diz, não, eu preciso trabalhar com orçamento, eu preciso agora planejar a minha vida. Passa um mês, já esqueceu tudo. Porque a vontade humana está condicionada ao tempo. Outra coisa, a vontade humana está condicionada a circunstâncias. Dependendo da circunstância, dependendo do momento, é a vontade que você vai ter. Porque a vontade humana está condicionada a uma circunstância. Por exemplo, ficou doente. Aí vai para o sistema de saúde aí pública. Aí diz, meu Deus, sofre, está doente, vou fazer um plano de saúde, vem à vontade. Vou fazer um plano de saúde, porque está doente, é a circunstância, é o momento. A doença melhorou, passou, você melhorou, já esqueceu, já não tem mais desejo, vontade de fazer plano de saúde, porque o momento é outro. Bate o carro, está guiando aqui em Goiânia, esse trânsito aqui está terrível mesmo, né? Tem que estar pedindo um anjo, põe a asa aqui, põe a asa ali. Aí bate o carro, vou fazer seguro, não tem seguro? Bateu o carro, meu Deus do céu, eu vou fazer um seguro. O cara consertou o carro, voltou a rodar, acabou a vontade de fazer seguro. Eu falei aqui, nós fizemos uma viagem, né? Uma das primeiras viagens que a gente fez para fora do Brasil, e aí eu não sabia falar nada de inglês, nada, nem nada. Aí eu cheguei assim, queria uma toalha, e eu olhei para a garota, e ela ficou olhando para mim, e eu não dei conta de pedir uma toalha. Aí o filho do pastor passou e disse, me ajuda aí, pede uma toalha para mim. Ele pediu, ela me entregou, beleza. Eu falei, eu preciso fazer um curso de inglês. Me deu uma vontade de fazer um curso de inglês, porque eu me senti um analfabeto. Aí fiz, mas aí você viaja para fora, aí tem essa experiência. Aí chega lá, você não consegue se comunicar. Primeira coisa que você diz, eu vou fazer um curso de inglês. Quando eu chegar no Brasil, eu vou fazer um curso de inglês. Quando chega aqui, irmão, única coisa que fala, the books on the table, né? The books on the table. Porque não quer fazer mais. E terceiro, a Bíblia fala, vontade de Deus. Agora escuta isso aqui, eu já vou começar a terminar. A vontade de Deus, ela precisa ser conhecida. A vontade de Deus precisa ser conhecida. Você não pode passar por essa vida sem conhecer a vontade de Deus para você. Ou pelo menos saber se aquilo que está brotando no seu coração, se aquela vontade é de Deus ou não. Pastor, como é que eu posso avaliar uma vontade? Pastor, como é que eu sei se uma vontade é de Deus ou não? Mas antes disso, deixa eu te falar duas coisinhas que eu acho muito importantes. Primeiro, Deus tem uma vontade diretiva. A vontade diretiva de Deus é uma vontade autônoma, é uma vontade independente. A vontade diretiva de Deus é uma vontade que Deus tem independentemente de pessoas ou circunstâncias. A vontade diretiva de Deus é a vontade que Deus diz que vai fazer e faz. É a vontade soberana de Deus, é a vontade diretiva. Isaías capítulo 43:13 diz, antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? O Salmo 115, versículo 3 diz que o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz, tudo que Ele quer fazer.
O Salmo 135, verso 6, a Bíblia diz: tudo que Deus quis fazer no céu e na terra, Ele fez. Isso é a vontade diretiva de Deus. É a vontade autônoma, é a vontade independente que Deus tem, independentemente de pessoas ou circunstâncias. Deus diz que vai fazer e faz, e ponto final. E não tem que dar satisfação a ninguém. Eu dava uma aula um dia no seminário, e o aluno falou para mim: por que Deus escolheu Israel? Por que Deus não escolheu o povo iraquiano, o povo iraniano? Por que Deus não escolheu o povo brasileiro? E aí eu levei ele lá no livro de Deuteronômio e mostrei para ele onde Deus diz assim: eu escolhi Israel porque eu quis. Acabou a história. Tem uma vontade diretiva para a gente. Romanos 16 e 20. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Vou falar de novo porque eu vi uns 4 glória e 5 aleluia. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Escuta o que eu vou te falar. O diabo pode até ter uma vitória aparente sobre a sua vida. O diabo pode até ter uma vitória pontual sobre a sua vida. Pode ser que você hoje aqui esteja vivendo um momento de derrota. Ninguém está aqui para tapar o sol com a peneira ou para enfeitar o pavão. Pode ser que você está aqui e o diabo está tendo uma vitória aparente contra você, na sua família, no seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação às suas finanças. Pode ser que o diabo esteja tendo até uma vitória temporária contra a sua vida. Mas escuta o que eu vou te dizer: o diabo pode ter uma vitória pontual e o diabo pode ter até uma vitória aparente, mas no final, quem vai cantar o hino da vitória é você, meu irmão. Olha aí para o irmão que está perto de você e fala: no final, quem vai cantar o hino da vitória é você. Fala aí, declara aí. Segundo, Deus tem uma vontade permissiva. O nome já diz: Deus permite. Deus está no controle, irmão. Escuta isso aqui. Deus está no controle. Mas Ele permite você escolher. Ele permite você decidir. O fato de Deus estar no controle não significa que Ele tem que estar o tempo todo na direção. Eu fiz uma viagem para a Europa. Teve uma hora que o piloto saiu da cabine e estava andando lá com a gente. O piloto estava no controle. Mas ele não estava lá na direção lá. Deus está no controle. Deus está no controle, irmãos. Mas Ele permite você decidir, você escolher. Deus sempre, escuta isso que eu estou te falando aqui. Eu sei que a gente já tem que cear, mas eu preciso dizer isso para os irmãos. Deus sempre vai sinalizar para você a vontade diretiva. Mas Ele vai permitir. Como Deus onisciente e presciente que Ele é. Onisciente é que Ele sabe tudo e presciente é que Ele sabe tudo de maneira antecipada. Ele vai permitir você decidir se vai seguir ou não. Vai permitir você escolher se vai seguir ou não. É a vontade permissiva. Gênesis 17, Deus olha para Abraão e diz: de ti procederão reis. Deus já tinha dado uma promessa que Israel teria reis. Mas lá o povo vem e diz: ah, Samuel, todo mundo tem rei, a gente não tem. Todo mundo tem rei, a gente não tem. Aí Samuel foi em Deus. Deus disse: dá Saul como rei para eles. Na vontade permissiva, não era diretiva. Ia ter rei, mas ia ter rei no tempo de Deus. Era a promessa de Gênesis capítulo 17.
Mas o povo pediu. Deus permitiu e disse: põe Saul rei sobre eles. Mas em Oséias 13:11, a Bíblia diz lá na frente, Deus disse: eu dei para Israel um rei na minha ira. Porque não era vontade diretiva, era permissiva, Deus permitiu. O que a Bíblia fala? Que você tem que ser uma pessoa honesta. 2 Coríntios 8:21, Paulo diz: zelamos pelo que é honesto, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. E Romanos capítulo 12, versículo 17, Paulo diz que nós temos que andar diante dos homens de maneira digna e honesta. Agora você quer fazer um negócio fraudulento, você quer viver como 171 qualificado, Deus vai permitir. Mas é a vontade diretiva? Não. Eu quero fazer uma sociedade. Você quer fazer uma sociedade com ímpio? Com gente que não tem princípios e valores que você tem, que você carrega? O que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 6 e verso 14? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem o justo com o ímpio? Mas você quer, Deus vai deixar. É a vontade diretiva? Não, mas Deus vai permitir. Na vontade diretiva, você tem a bênção. Na vontade permissiva, você tem a permissão. É totalmente diferente. Na vontade diretiva, a responsabilidade é de Deus. Agora, na vontade permissiva, a responsabilidade é sua. Agora, isso é porque a gente tem dificuldade de lidar com não, né? A gente acha que Deus sempre tem que dizer sim, 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 sim. Mas Deus também tem não. Deus botou o homem no jardim e disse: de todas as árvores vocês podem comer, dessa aqui, não. Deus olhou para Moisés e disse: todo mundo vai entrar na terra aí, maiores de 20 anos, só você, só Josué e Caleb, mas a outra geração vai, mas você não. Davi olhou para Deus e disse: eu quero construir o templo. Deus disse: Salomão vai, mas você não, porque as suas mãos estão manchadas com sangue. A gente tem dificuldade de ouvir o não. E é por isso que a gente às vezes não anda na vontade diretiva, a gente anda na permissiva. E eu vou terminar dizendo isso: a vontade de Deus, ela precisa ser conhecida. Como é que você conhece a vontade de Deus? Primeiro, ore sobre isso. Orando. Quantas vezes na Bíblia você encontra a expressão: e Davi consultou o Senhor? Quando Davi não sabia o que fazer, o que ele ia fazer? Falar com Deus. Quando Davi não sabia se aquilo era a vontade de Deus para ele ou não, o que ele fazia? Ele ia procurar Deus, falar com Deus. Ore a Deus. Está tendo uma vontade aí no seu coração? Vai falar com Deus sobre isso. Porque Deus pode te responder através de um conselho, Deus pode te responder através de um louvor, Deus pode te responder através de um sonho, Deus pode te responder de diversas maneiras. Segundo, busque informações na palavra a respeito desse desejo, dessa vontade que você está tendo. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Daniel capítulo 9, verso 2, Daniel diz, quando ele estava sem saber, perdido, ele diz: eu entendi pelos livros. Ele foi procurar informação. Procura informação na palavra sobre isso que é vontade dentro do seu coração. O que a palavra de Deus diz? Pastor, eu quero fazer a obra. Você quer fazer a obra? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Primeiro, você tem que estar debaixo de uma autoridade pastoral para fazer a obra. Que história é essa de você fazer obra sem ter um pastor na sua retaguarda? Hebreus 13, 17. Sede submissos aos vossos pastores e obedecei os vossos pastores. Ah, eu não preciso de pastor não. Então você é bode, irmão. Porque quem não tem pastor é bode.
Eu quero fazer a obra de Deus. Mas você faz a obra de Deus na igreja que você está? O que a palavra de Deus diz? É isso, Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Antes de ser nos confins da terra, tem que ser em Jerusalém. Agora não quer ser conhecido em Jerusalém, quer ser conhecido nos confins da terra? Eu quero fazer eu quero fazer, pastor, porque eu quero pregar. Você conhece a palavra? Você estudou a palavra? Ou você acha que é só subir, abrir e sair falando o que dá na cabeça? Um médico, ele estuda 12, 13, 15, 20 anos para fazer uma cirurgia. A minha nora é médica, está acabando residência. Se for contar hoje, já vão para 13 anos de estudo. Eu sou advogado, 5 anos na faculdade, mas não sei quantos anos de cursos de especialização para manusear código, uma potroca de código aqui dessa terra. E tem gente que acha que aceitou Jesus ontem, hoje já pode pregar a Bíblia. E é por isso que você escuta gente pregando, dá vontade de ligar para o 190. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não sabe manejar a Bíblia? Deixa eu te falar um negócio. Para você levantar para falar, primeiro você tem que se assentar para aprender. Se assenta primeiro para aprender, depois você pode levantar para falar. Terceiro, como é que eu busco a vontade de Deus? Testemunho de paz no seu interior. Isso que você está querendo, você tem paz? Tem tranquilidade, tem calmaria? Porque a vontade de Deus traz paz no coração da gente. Salmo de número 23, o verso 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando você está na vontade de Deus, você tem paz. Terceiro, faça o teste da glória. Essa vontade que você está tendo glorifica a Deus. Porque Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, e diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso glorifica a Deus. Mais uma coisa, como é que eu sei, pastor, se é a vontade de Deus? Veja os padrões da igreja. Veja os padrões da igreja. Essa vontade que você está tendo, está indo contra, irmão, os padrões da igreja. Quais são os padrões da igreja em relação a isso? Porque a igreja tem um padrão, a igreja tem um protocolo. Tudo nessa vida, meu Deus do céu, tem um protocolo. Lá na sua casa tem um protocolo. Lá na sua faculdade tem um protocolo. Lá no seu emprego tem um protocolo. Aqui na igreja também tem um protocolo. Essa vontade que você está tendo, qual é o protocolo da igreja? Qual é o padrão da igreja em relação a isso? Ou você quer que Deus quer você totalmente diferente de todos os outros? E por último, como é que eu sei se é essa vontade de Deus? Como Jesus decidiria se estivesse no seu lugar? Se essa vontade que você está tendo nascesse no coração de Jesus, como Jesus decidiria se ele estivesse no seu lugar? Porque 1 João 2,6 diz: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. E se você entende isso, não importa o que você está vivendo, não importa a adversidade, a crise, a luta, o momento nebuloso, tempestuoso, não importa, porque você sabe que a presença de Deus na sua vida vai sempre garantir vitória para você e bênção para você. Eu vou terminar citando um texto, Salmo 66, verso 12. O salmista disse: o Senhor permitiu
que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo, passamos pela água, mas no final o Senhor nos levou para um lugar espaçoso. Escuta o que eu estou falando. Você está aqui hoje, podem estar cavalgando sobre a sua cabeça. Você pode estar passando pelo fogo, pode estar passando pela água, mas escuta a palavra de Deus para você hoje. No final, Deus vai te levar para um lugar espaçoso. Deus vai te levar para um lugar de vitória. Fica de pé, irmão, em nome de Jesus. A vontade de Deus na nossa vida sempre vai prevalecer. Se não vai te constranger, pega na mão de quem está perto de você aí. Se for, não precisa pegar não. Mas se não vai, eu sempre falo que é bom pegar na mão de crente, porque na mão de crente não tem espinho, né? Então pega aí. A vontade de Deus na sua vida sempre vai prevalecer. Pode acontecer o que for, pode vir o que vier, irmão. A vontade de Deus na sua vida vai prevalecer. Deus ungiu Davi. Já falei aqui um dia, 3 vezes. Deus ungiu Davi na casa do pai, quando ele tinha 17 anos. Deus ungiu Davi em Hebrom, quando ele tinha 30 anos. E Deus ungiu Davi em Jerusalém, quando ele tinha 37 anos. Quando Deus ungiu Davi na casa do pai, só a família dele viu. Quando Deus ungiu Davi em Hebrom, parte de Israel viu. E quando Deus ungiu Davi em Jerusalém, todo Israel viu. Tem 2 verdades muito poderosas aqui. A primeira é que Saul lutou 10 anos perseguindo Davi com 3.000 homens dos melhores de Israel. Mas a Bíblia diz, houve uma guerra prolongada entre a casa de Saul e a casa de Davi, mas a casa de Davi prevaleceu. Saul não queria que Davi reinasse, mas a vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre a sua vida. Escuta o que eu estou falando. Davi foi ungido, primeiro, só a família viu. Segundo, parte de Israel viu. Terceiro, todo Israel viu. Então a bênção de Deus na vida dele foi crescente. A vontade de Deus na vida dele foi crescente. Eu estou profetizando que esse ano Deus já te deu muitas coisas boas, Deus já te deu muitas coisas abençoadas, Deus já te deu muitas coisas maravilhosas, mas se prepare, porque as melhores bênçãos ainda estão vindo aí para você, as melhores bênçãos ainda vão chegar para a sua vida. A segunda verdade é que ele foi ungido aos 17, mas só recebeu a plenitude da unção para ser rei sobre todo Israel aos 37. De 17 para 37, Davi teve que esperar 20 anos para a promessa acontecer. 20 anos para a promessa vir em totalidade. Demorou 20 anos, mas quando a promessa chegou, Deus olhou para Davi e disse: ela nunca mais vai sair da sua casa, ela nunca mais vai sair da sua família. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Pode até demorar para chegar, mas depois que chegar, a bênção de Deus nunca mais vai sair da sua vida, nunca mais vai sair da sua casa, nunca mais vai sair da sua família. Olha aí para quem está do seu lado e diz: depois que a bênção chegar, nunca mais vai sair da sua vida. Nós vamos orar. Segura aí a mão desse amado, dessa amada. Nós vamos orar agora. E você vai declarar uma palavra de vitória sobre a vida dele, sobre a vida dela. Nós vamos orar. Você não vai orar por você, você vai orar por ele. Ele vai orar por você. Nós vamos orar uns pelos outros e você vai declarar que a vontade de Deus vai prevalecer na vida desse irmão, dessa irmã. Não importa o que você está vivendo hoje, meu irmão, pode começar a cantar o hino da vitória, porque o seu milagre já tem dia e hora marcados para acontecer. Comece a orar por essa pessoa que você está segurando a mão dela aí. Comece a orar. Senhor, nós te louvamos hoje. Obrigado pela sua palavra.
Obrigado pelo seu amor. Obrigado porque a sua vontade, Senhor, é boa, perfeita, agradável e ela sempre vai prevalecer. Obrigado porque esta noite eu sei que tem servos seus feridos aqui. Eu sei que tem servos seus que foram atacados aqui. Mas eu sei que a vontade do Senhor na vida deles vai prevalecer. Eu sei que eles estão vivendo um momento ruim hoje. Eles estão vivendo um momento ruim agora, Senhor. Mas eu sei que o Senhor vai abrir uma porta. E a porta que o Senhor vai abrir, ninguém vai poder fechar. Oh, Pai de amor, essa noite, alcance essas vidas. Traga sobre elas a certeza de que o diabo pode ter tido uma vitória aparente. O diabo pode ter tido uma vitória pontual. Mas no final eles vão cantar o hino da vitória. Receba na sua vida, aí aonde você está, a presença do Espírito Santo. Receba na sua vida a graça especial de Deus hoje. Saracantalasto nerbianda rai. Lirio ne canto nerbianda.